Chegou o momento que vocês esperavam. Eu vou falar todo o meu relato sobre o uso dos meus hormônios, o porquê eu comecei a usar, o que eu uso atualmente, o que eu já usei, o que deu certo, o que não deu. Então, bora conversar um pouquinho. Mas lembrando que nada aqui é para incentivar vocês a usarem, apenas para vocês terem uma noção, até porque cada pessoa tem um biotipo diferente, porque uma coisa serviu para mim que vai servir para outra. E principal, né? Tem que ter um ótimo psicológico, senão fica maluca. Eu comecei a usar os sucos em 2023. A intenção nem era de competir ainda, eu só queria melhorar o meu físico, porque eu era bem magrinha. Eu já tava treinando aí já uns 8 meses, sem nada, só pra ganhar uma força, uma massa. E aí eu quis acelerar esse processo. Aí o meu antigo coach, ele me passou alguns protocolos pra gente ir testando, até porque era a primeira vez dele, mais ou menos assim, usando hormônios com uma futura atleta, que a gente já tava pensando em competir um dia, mas não era nada garantido, era só uma ideia. E aí a gente testou muitas coisas, vamos dizer que eu fui um rato de laboratório. Algumas deu muito certo, outras nem tanto. Olha, eu tenho até anotado aqui as coisas, porque no começo eu tinha medo, né? Eu falei assim, vai que acontece alguma coisa, é melhor eu anotar pra ver o que deu certo, o que deu errado, ó. Primeira vez que eu usei, eu tenho até anotado aqui, ó. Dia 17 de janeiro de 2023, eu pesava 58 quilos. Era só um varapau, porque 58 quilos aqui eu não tinha nem muita massa. É que eu não lembro se eu tenho foto, mas tipo assim, eu tinha um corpinho de quem entrou na academia tem pouco tempo, não tinha nada. E... Pode falar o nome das paradas? Vai falando. Então, primeiro contato com o suco foi a Ox. Eu acho que 80% das mulheres, a primeira vez que elas usam é a Ox, porque ela é a que tem, vamos dizer assim, um menor colateral, dá pra você usar dosagens mais baixas, dá pra você manipular ela em horários, questão de ver como é que o shape reage. O problema é que tem muitos colaterais, como queda de cabelo, espinha, pele oleosa. Só que pra mim foi uma das melhores, porque eu não tive nada disso. Eu não tenho problema com espinha, não tenho problema com queda de cabelo, não tenho pele oleosa, minha pele inclusive é seca. Mas vai de pessoa pra pessoa. Mas ó, pra começar eu tomava 2 cápsulas ao dia, de 12 em 12 horas, e cada cápsula era 10 mg. Hoje eu vejo que isso é uma dosagem muito alta pra quem tá iniciando na academia. Mas como eu não entendia nada, a pessoa me passou o protocolo e eu só segui, né? Porque normalmente você contrata alguém que entenda mais do que você e você só segue o que ele fala. Então, aí a gente ficou com ela por uns 3 meses. Ó, no mês 4 diminuiu para uma cápsula. E eu já tava com 63 quilos. Então a gente teve um ganho de massa aí nesse meio termo. Quanto tempo? 3 meses. Que 3 foi, meses? a primeira vez foi em janeiro. E aí, quando diminuiu, a cápsula foi no mês 4. 3 meses. Então ganhou massa, né? Ganhamos massa, porque eu tava com 58, 59, 60, 61, 62, 65 quilos. 5 quilos em 3 meses. Mas também a gente aumentava a dieta, né? Eu tava comendo mais, porque vocês têm que entender que o hormônio, ele ajuda muito a gente a ganhar massa e tudo mais, mas tudo vai depender do que você faz. Você tem que ter uma dieta, você tem que comer direito, tem que fazer o cardio. Nessa época eu não fazia cardio, então eu ganhei um shape meio bolofo. Vou mostrar pra vocês, minha cara parecia uma bolacha. Eu achava que cardio, na minha cabeça, cardio ia me emagrecer e eu ia voltar a ser magra. Meu maior medo era voltar a ser magra. Então eu falava, eu não vou fazer cardio, senão eu vou voltar a ser magra. Hoje eu entendo que o cardio ajuda muito na questão do coração, né? Porque se você que toma hormônio, você tem que fazer muito cardio, porque o nosso coração é bem afetado. Ajuda no coração e a você ganhar uma massa sem ganhar muita gordura. Então, evolui bastante. Sem falar que ajuda nos treinos também. Então, não pulem o cardio. No mês 6, mudamos para o emo. Eu adorei. Porque, eu não sei se vocês já usaram, mas ele me ajuda muito na força. Nessa fase aí, me deu muita força. Então, questão de eu colocar muita carga, assim, para poder treinar, que eu não tinha antes. E ele também ajuda você a ganhar mais massa. Então, o volume fica maior. Depois, no mês 6 também, a gente entrou com a Bold. Quem não conhece, ela deixa você pirada da cabeça. Então, o uso da Bold, ele é muito bom, assim, na questão do físico. O físico fica bem bacana, só que você tem que ter uma ótima mente para poder usar. Porque ela me deixou depressiva, me deixava triste, me deixava com raiva. Eu quebrei sei lá quantos tripé tentando treinar. Tipo assim, que eu colocava o tripé pra gravar e o tripé não ficava do jeito que eu queria. Me subia um ódio, eu dava bicuda, socava, quebrava todinho. E eu não queria sair pra nada, só queria ficar no meu quarto. A única coisa que eu saía era pra treinar e voltar pra casa. Enfim, gente.
E aí, após isso foi em 2023, estamos em 2025. Então, já tem 2 anos que eu tô usando hormônios, né? Porque aí, depois dessa fase, a gente voltou para Hemogenin, voltou para Ox, voltou para várias opções. Porque a gente ficou testando para descobrir qual que era o melhor hormônio para o meu corpo, para não me dar tanto colateral e me trazer o físico que eu precisava. Descobrimos que a Ox era o melhor para mim. Só que aí depois começou as PrEP, né? E aí veio a Tren, que foi quando eu conheci a querida. Que eu acho que, para quem quer um ganho seco, ela é ótima. Só que eu acho que as pessoas que usam deveriam usar só se for competir. Porque, primeiro porque ela queima nossos neurônios. E neurônios é uma coisa que ele não renasce. Segundo, porque te deixa muito estressado, o seu humor fica muito. Tipo assim, uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste, outra hora você tá com raiva. Mas deixa a gente sem sentimentos, então é uma parte boa. Por exemplo, eu não sinto, vamos dizer, empatia pelas pessoas. Tipo, aconteceu uma coisa triste, eu fico. Acontece, coisa da vida. Ah, aconteceu isso e aquilo. Acontece, coisa da vida. O meu foco é só o meu campeonato e é isso. Enfim, usei todos os tipos de hormônio que existe para testar o físico e hoje, atualmente, não estou mais com esse monte. Eu troquei de coach e tô com umas dosagens super baixas para competir. Eu acho que eu tô com o melhor físico que eu tive na minha vida, mesmo antes, quando eu usava muito hormônio. Então, a base, vamos dizer, é a dieta e o treino, não é o hormônio. Se uma menina quer mudar o shape totalmente, precisa de hormônio? Ou só a dieta e o shape vai conseguir fazer isso? Então, uma pessoa natural, se ela for magra, ou se ela é magra e quer ganhar um shape, ou ela é mais gordinha e quer emagrecer e ganhar um shape, ela consegue sim chegar num nível de um físico, não é um shape, um físico bonito assim de quem treina, mas vai demorar um pouco mais, porque os hormônios ele dá uma acelerada no processo. Então, um shape que você ia ter daqui a 1 ano, você consegue em 4 meses, 6 meses, mas também vai depender da sua dedicação. Mas eu não vou falar que não dá pra chegar. Dá, só que vai demorar um tempãozão. E é aí que é nessa fase que muitas pessoas desistem. Porque elas querem um processo mais rápido, e aí não conseguem, e aí desiste. É mais sólido eu ter esse processo mais longo ou usar as paradinhas e parar de tomar? Como é que vai reagir meu corpo? Ai, é uma pergunta bem difícil, porque aí vai depender de cada pessoa. Vou dar um exemplo de mim. Eu prefiro continuar tomando. Porque, como o meu corpo já tá acostumado, dizem que quem usa hormônio tem um shape emprestado, né? Mas eu não acho que funciona assim, porque toda vez pós-campeonato, eu tiro aí uns 2 meses e o meu shape mantém. Só que o que acontece? Quando você para de usar os hormônios, meio que a sua força vai embora, a sua disposição vai embora, e aí você começa a treinar mais fofo. Então, o que eu indico é que quando você for fazer essa pausa, ou se você for parar, não quiser mais usar, você tem que tentar manter o máximo das suas cargas, tentar manter o máximo a disciplina da dieta, porque o que vai te pegar é a dieta. Então, que muita gente fala assim, eu parei de usar e, tipo, não se dedica tanto, porque a pessoa que tá usando, ela sabe que se ela não se dedicar, não vai dar certo. Então, quando você tira, você fala, não tô tomando nada mesmo, eu vou comer uma besteira, vou treinar fofo, isso e aquilo. E aí, quando o seu shape começa a reduzir. Então, o shape emprestado é a falta da sua dedicação, porque se você tentar manter. Óbvio que você não vai aguentar. Tipo, eu pegava 300 kg no leg, agora eu consigo pegar 240. Você não vai conseguir manter os 300 porque a sua força basicamente vem do hormônio. Ainda mais pra gente mulher que não tem texto, que é muito mais difícil. Mas o melhor, assim, é você tentar manter o máximo a dieta, o treino e ficar focado. Porque aí você consegue manter um resultado. Óbvio que não vai estar igual de quando você era hormonizado. Mas vai ter um shape bacana ainda. A pessoa que veio aqui, ela veio querendo usar. Tá aqui, ela tá querendo usar. Tô querendo usar. Qual é a pior parte? Não vou falar a melhor parte, né? Qual é a pior parte? Não use por causa disso. Então, a pior parte. Se você for mulher, é que vai de pessoa para pessoa. Eu sou muito boa com colaterais. Pode ver que a minha voz é normal. Não é grossa, não é fina, é normal. Eu conheço mulher que ficou com a voz grossa, viu? Eu conheço muita mulher que usa menos coisas que eu uso hoje em dia e tem a voz grossa. Então vamos lá, parte ruim. Você pode ficar calva. A maioria das mulheres, homens, perde muito cabelo nessa região aqui. Então você pode ficar calva. Você vai encher de espinha se você não fizer uma dieta limpa. Muita espinha mesmo. Espinha na cara, no ombro, costa. A voz pode engrossar. A voz normalmente é um dos primeiros colaterais a dar, é a voz grossa.
Pelos, os pelos, a quantidade de pelo, normalmente, ou ela aumenta, ou elas crescem mais rápido. Em mim, cresce muito mais rápido. Tipo, não aumentou, porque eu sempre fui peludinha assim, nada mudou, mas o crescimento é muito mais rápido. E fica mais grosso também, né? Não, meu braço é normal, bem de boas. Nas áreas que ela já é, tipo assim, a perna, assim, que já era grosso, ele mantém mais grosso, dá uma engrossada. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Mas tem inúmeros colaterais. Sem falar que a parte ruim, que se você não se cuidar, não fizer um exame, assim, de 6 meses, você pode estar lindo por fora e podre por dentro, né? Porque tem que cuidar dos seus órgãos, né? Pra ver se não vai dar ruim. Então, tem muito mais malefícios do que benefícios. O benefício é um shape bem bonito, se você fizer uma boa dieta e um treino. Senão, você pode usar hormônio, ter colateral e ainda ter um shape bem ruim. Que acontece. Que eu conheço pessoas. Mulheres, normalmente, também engrossam muito o maxilar. Pode ver que muitas, tipo assim, você olha assim de longe, a cara quadrada de homem, aí abre a voz de homem, você não sabe se é mulher ou se não é. Porque é difícil de diferenciar, assim, porque começa... Os hormônios que a gente toma, normalmente eles vêm derivados de hormônios masculinos. Então, a gente começa a ficar mais masculinizada. Então, tem que ter dosagens adequadas pra você. Aí você vê, tô tendo algum colateral. Ou reduz ou para. Se você deixar, já era. Voz não volta, nunca mais. Se a voz engrossou pra sempre, você vai ter essa voz. Se o seu cabelo aqui ficou calvo, ele não vai nascer de novo, tá? Quando você parar. Você vai ter que fazer um implante ou fazer tratamento. Por isso eu tomo muita vitamina pra cabelo, unha, essas coisas, pra ajudar a crescer. E aquele outro pequeno detalhe que as mulheres têm, que também não volta nunca mais. Esse daí já era, pra sempre. Bom, gente, esse foi o meu relato. Atualmente eu uso bem menos hormônios, até porque vocês também não podem se comparar comigo, porque eu sou uma atleta, então a quantidade que eu uso não é pra uma pessoa normal que só treina pra manter um físico bonito. Como eu fui a primeira do canal a falar um pouquinho sobre o que eu uso, sobre os hormônios, eu vou desafiar um dos meninos da FTW para eles também fazer a experiência deles. E esse desafio é para você, William. Eu quero você falando de quando você começou a tomar, como é que você fez para ficar aí desse tamanho enorme, porque o William veio aqui na minha casa, quase não passou pela porta de tão grande. Então, acredito eu que deve ser muito tempo. Então, o desafio tá lançado, aí vocês acompanhem, que ele vai contar um pouquinho da parte dele, como ele começou, o que ele tá usando, o que ele já usou que deu certo, o que ele usou que deu errado. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem aqui o que vocês querem ver mais também, que a gente vai trazer tudo pra vocês. Não esqueçam de seguir o canal da FTW.